Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Havia um yogi que morava nas regiões mais remotas dos Himalaias. E ele era um yogi que tinha atingido um grau muito avançado de espiritualidade. E um buscador, alguém que estava buscando o conhecimento espiritual, ao saber da existência desse grande yogi, desse Maha Yogi, desse mestre, decidiu enfrentar esta jornada longa pelas montanhas para encontrar esse mestre. E assim, tendo se determinado, ele partiu e caminhou por muitos dias até chegar aonde esse yogi residia, no coração dos Himalaias. E na presença desse yogi, ao ser recebido por ele, o yogi fez uma pergunta. Por que ele havia caminhado tanto para encontrar-se com ele? Qual era o centro das suas questões, ou aquilo que era a pergunta central com a qual ele trabalhava, para a qual ele buscava a resposta? E aquele homem, aquele peregrino disse: eu queria entender sobre o ser e a eternidade. Essa é a questão central. É disto que eu queria que você falasse. E o yogi disse para ele: eu vou te fazer uma única pergunta. Se você responder a essa pergunta, eu te ministrarei conhecimento espiritual e te mostrarei o caminho da iluminação. E a pergunta, obviamente, era relativa a esta questão que ele trazia, a questão do ser e da eternidade. E o mestre, o grande yogi, o Maha Yogi, fez a pergunta. Perguntou a ele: quanto tempo o tempo tem quando o tempo não há para que o tempo seja? Vou repetir a pergunta. Quanto tempo o tempo tem quando o tempo não há para que o tempo seja? Essa é a pergunta. E o homem entrou em colapso mental e não soube responder. Aí o mestre disse para ele: então volte, medite, e o dia que você tiver uma resposta para essa pergunta, você volte aqui para me procurar. E com isso o homem teve que descer as montanhas dos Himalaias sem receber o ensinamento espiritual do mestre. Obviamente que ele, em algum momento, iria despertar para o significado daquela pergunta. Mas naquele momento ele não estava pronto. Quanto tempo tem o tempo? Quando o tempo não há, para que o tempo seja. Quando o mestre propõe isso, na verdade, ele está querendo justamente quebrar a noção que aquela pessoa trazia de tempo, porque ele trazia a questão do ser e da eternidade. E dentro dessa pergunta existia a chave da compreensão. E o que é a eternidade? Então nós desenvolvemos uma concepção de que eternidade é um tempo linear que se estende infinitamente. Dentro dessa noção de tempo que nós temos, dentro dessa noção cronológica de tempo.
né? Então essa é a visão que nós temos de eternidade. Inclusive as religiões dizem, né, de vida eterna como um lugar em que você, após o desencarne, adentra numa espécie de paraíso ou de céu, e ali você tem vida eterna, no sentido temporal, quer dizer, que não termina mais. Mas não é esse o sentido da eternidade dentro da concepção iluminativa de um yogi ou de qualquer pessoa que desenvolveu uma consciência espiritual mais aprofundada. Eternidade não é tempo que não termina mais. Eternidade é justamente a ausência do tempo. Quando nós conseguimos eliminar o tempo é que nós estamos na eternidade. E se nós pararmos para fazer reflexões, até mesmo naquilo que a ciência entende de tempo, nós vamos ver da relatividade do tempo. Logo, o tempo nunca é algo absoluto, e sim relativo. Einstein trazia isso, né? Até mesmo como a quarta dimensão da realidade, né? Tanto que ele chamou de tempo-espaço, né? Porque o espaço tridimensional, altura, largura e profundidade mais o tempo, né? E Einstein trabalhou com essas questões. Então isso já é uma mudança nas percepções, de quebra de paradigmas do que seja a nossa percepção de tempo. Então o tempo realmente é relativo. Tempo é simplesmente algo que a mente humana cria para demarcar uma continuidade. Aí nós dividimos em minutos, horas, dias, meses, anos. Mas isso é para uma percepção terrestre. Porque a Terra gira em torno do próprio eixo e em torno do astro, né, a qual ela está vinculada, que é o Sol. Né? E com isso marca-se, temos aquela noção de tempo que possuímos. Mas isso é uma visão ainda material, ligada à dimensionalidade desse plano de vida. Então, para um mestre iluminado, para os seres ascensos ou ascensionados, para aqueles que já estão fora do condicionamento material, não há tempo. Então, tempo, a eternidade é a ausência do tempo. E o grande segredo é que, mesmo estando aqui na Terra, nesse plano, que é um plano material, nós podemos também atingir essa consciência do não-tempo. Que esse é o sentimento da eternidade. Isso é entrar na vida eterna, como dizia Samana Jesus, o grande mestre, o grande avatar planetário, né, que aportou a conscienciologia crística aqui no planeta. E Samana Jesus falava de entrar na vida eterna. Né? E a eternidade não é você entrar num período de tempo que não se esgota mais, e sim sair do tempo. Né? Perceber que o tempo é uma ilusão, que o tempo é uma miragem, né? De uma percepção condicionada pela matéria. Então essa era a primeira chave do entendimento, entender o que é a eternidade. E com ela nós entendemos também a questão do ser. Quando Jesus fala de vida eterna, quando ele fala de vida, é uma questão do ser. Vida tem relativo ao ser. Né? E existência, que é temporal, é relativa às nossas estruturas personais. Ou seja, aquilo que nós manifestamos no tempo e no espaço, e que é provisório, que é transitório. Nenhuma personalidade se perpetua. Então o ser é a própria essência divina daquilo que somos. É o ser real. É este
eu sou. E esse eu sou, essa centelha divina, esse ser real, que é transpersonal, ele é eterno em si. É eterno por quê? Porque ele está fora do tempo. Aquilo que nós chamamos de espírito não está condicionado ao tempo. E nem pode ser afetado pelo tempo. Aquilo que do espírito emana para um plano de manifestação, para vivenciar uma experiência, é que é condicionado pelo tempo. Que é este processo que nós estamos fazendo agora enquanto hóspedes do planeta Terra. Sim, hóspedes, porque somos meros hóspedes. Estamos aqui temporariamente, por um curto período de estágio nesse planeta. Iremos partir. Então nós temos que mudar a nossa percepção do que seja o tempo e do que é a eternidade. E todos esses mestres taoístas, zen budistas, todos os budas, todos os grandes yogis, eles transcenderam o tempo. E por essa ótica fica mais fácil compreender a natureza da pergunta que esse yogi fez. Quanto tempo o tempo tem quando o tempo não há para que o tempo seja? Aí está a chave. E isso quebra a nossa mente racional, a nossa mente linear, e nos recoloca num estágio de consciência diferenciado, uma percepção que transcende os condicionamentos desse plano terrestre. Certa feita, havia um mestre que vivia num grande mosteiro, também lá nas regiões dos Himalaias, que a maioria dos mestres espirituais, não sem propósito, nasceram, foram abrigados por aquelas montanhas, porque aquelas montanhas realmente elas são uma antena cósmica para captação de energias muito sutis vindo de planos extrafísicos. Então, muitos seres, ao optarem encarnar na Terra, seres de alta estirpe espiritual, até mesmo de seres extrasistêmicos, ou seja, vindo de outras localidades do universo, outras estrelas, até mesmo de outras galáxias, de pontos distantes do universo, ao encarnar no planeta Terra, ao vir fazer uma experiência no planeta Terra, preferencialmente escolhiam, antes mais do que hoje, mas ainda hoje, escolhiam a região do entorno dos Himalaias, por todas as energias que ali são aportadas. Por isso que nós temos a região do Nepal, do Tibete, do norte da Índia, como lugares que são banhados de uma espiritualidade sem nenhum outro paralelo em todo o planeta. Sem contar o rio Ganges, que desce dos Himalaias, que nasce lá no Gangotri, lá em Gangotri, que é esse rio sagrado, que traz uma energia espiritual. É difícil para o ocidental entender o sentido de sagrado do rio Ganges, Gangamá, a mãe Ganga, ou a mãe Ganges, como a própria expressão de uma energia espiritual. É preciso que realmente haja uma percepção muito acurada para perceber o sentido maior disso. Bom, então nessas regiões do Himalaia havia um grande mosteiro, e nesse mosteiro havia um mestre, que era um mestre que todos acreditavam que ele já era um Buda encarnado.
E um belo dia esse mestre desapareceu. Simplesmente desapareceu. E ninguém sabe para onde ele tinha ido. Amanheceu, acordou-se um dia e ele não estava mais no mosteiro, né? Ele desapareceu e ninguém mais teve notícia dele. E se passou um ano, se passaram 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Todos pensaram que o mestre tinha ou desaparecido ou simplesmente ascensionado, ou seja, desmaterializado o corpo físico e ascensionado para esferas de luz. E no 7º ano do seu desaparecimento, numa manhã, os monges, ao acordarem, eis que veem o mestre no jardim do templo, caminhando de um lado para o outro, recitando seus mantras na japa, japamala, né? E ele lá recitando seus mantras, caminhando de um lado para o outro. Aí todos ficaram admirados e correram para encontrar-se com o mestre, né? E perguntaram ao mestre: mestre, você aqui, onde você esteve? 7 anos que você sumiu, onde você estava? Aí o mestre olhou para eles e falou assim: entendam, eu cheguei amanhã, mas infelizmente terei que partir ontem. E tendo dito isso, ele desapareceu. E as pessoas ficaram sem entender, porque isso quebra a mente, né? Quando o mestre diz: eu cheguei amanhã, mas infelizmente terei que partir ontem. O que essa narrativa quer nos mostrar? Exatamente a mesma coisa que nós nos referimos, né, quando falamos daquela pergunta que o mestre fez para aquele homem, ou seja, a quebra do tempo, né, o colapso mental que é preciso provocar para que se quebre a noção de tempo. Porque o tempo é de fato uma grande miragem, uma grande ilusão. Nós geralmente dividimos o tempo em 3 realidades: passado, presente e futuro. Mas vamos analisar com muita acuidade. O que é o passado? O passado só existe enquanto ideia em nossas mentes. O passado é uma memória. Logo, ela só está presente nas nossas mentes. Se uma pessoa perde a memória ou sofre um processo de amnésia, o passado não existe mais para aquela pessoa, porque ele não é algo factual, algo concreto, e sim uma impressão que ficou registrada na mente. Então, onde está o passado? Apenas na nossa mente. Então, ele é uma ficção. E nós fazemos leitura desse passado de acordo com as nossas perspectivas, né? Ou de acordo com os conceitos que construímos para as vivências que tivemos. Assim nós podemos achar que a nossa infância foi uma infância ditosa ou uma infância infeliz, de acordo com os valores que damos àquilo que temos registrado como memória. Mas isso está apenas na nossa mente. Então, de fato, o passado existe? Não. E o futuro? Menos ainda. Porque o que é o futuro, a noção de futuro? É apenas uma projeção de possibilidades. Toda noção de futuro é uma projeção de possibilidades que a mente realiza. Bom, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu posso ganhar um valor em dinheiro de tanto, construir uma casa em tal lugar, me mudar para essa casa,
mudar de profissão, e aí eu posso me casar, ter uma família. Isso é projeção, porque as coisas não acontecem de acordo com aquilo que é a nossa perspectiva, né, do que possa vir a ser. Então, o futuro também é só uma projeção mental. E aí nos resta o presente. Inclusive os mestres dizem, viva o aqui e o agora. Só que esse aqui e agora também é uma pegadinha. Por quê? Porque o que é o agora, o presente? Ele também não existe. Porque cada instante, quando você tenta perceber esse instante, ele já é passado. Pare agora, nesse minuto. Você está me ouvindo aqui e agora. Já é passado. Você não consegue definir o que é presente, porque no milionésimo de segundo que transcorreu aquilo que chamamos de tempo, já é passado. Então não tem como você situar-se no presente exato, porque todo presente já é passado assim que ele acontece. E com isso nós chegamos aqui à conclusão que é impossível nós nos ancorarmos no tempo. Esta é a percepção transcendental que nos retira dos condicionamentos. Então, quando se fala do aqui e agora, ou da presentificação, não está falando de uma percepção exterior, e sim de um estado interior, que é justamente um estado atemporal, né? O estado de presentificação, ou aqui e agora, é simplesmente um estado consciencial em que a consciência está aportada em si mesma e não está regida pelos determinantes exteriores. Então ela não sai do passado e nem vai para o futuro. Ela vive numa zona ou cria um campo que é um campo atemporal. É isto que o estado meditativo nos leva. É este o grande ensinamento que os mestres yogis trazem ao ministrar a ciência do yoga. Porque quando nós vencemos o tempo, nós entramos no estado de eternidade. E nisso nós temos infinitas reflexões por fazer. Então, gratidão a você que está aqui conosco, no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz para dias de paz. Yoga Sem Fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.